Se fôssemos pagãos, desejaria Feliz Páscoa domingo ou hoje? O que vocês acham? Hoje ou domingo? Quem acha que é hoje, levanta a mãozinha. Quem acha que é domingo, levante a mãozinha. Então vamos contar uma história para vocês. Vocês sabem que eu gosto de contar histórias, né? Uma história bem curtinha. Então preste atenção que ela acaba rápido. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. No original hebraico, a palavra El significa Deus. E a palavra Elohim significa deuses. E no nosso original, em Gênesis 1, diz assim: no princípio, Elohim criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Até o quinto dia foi tudo criado sob a vontade de Deus. No sexto dia, ele criou os seres viventes, fez o homem e fez a mulher, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aquilo despertou no coração de Lúcifer o ódio pleno pela sua vaidade excessiva de querer ser o preferido o tempo todo de Deus. E no espírito de profecia, revela que Lúcifer teve chances de se retratar, de se corrigir, mas pela maldade entranhada dentro do coração dele, ele não conseguia se despistar disso. Então, ele acabou persuadindo terça parte do céu, onde esses anjos todos foram expulsos do céu, e também o espírito de profecia nos diz que eles ficaram perambulando pelo universo até encontrar a Terra. No momento que eles estiveram na Terra, eles se encontraram com o homem e com a mulher. O homem criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, ele teve a grande oportunidade de ter tudo sob o seu domínio, tudo literalmente. Deus deu para ele as aves do céu, os animais, ele nominava os animais, nominava as aves, os peixes, e chamava pelo nome e eles obedeciam. A autoridade do homem aqui na terra era completa, era plena. Deus viu aquele homem sozinho e disse: é bom que ele não esteja só, farei para ele então uma oponente. A palavra oponente na Bíblia, que é no original, não a ajudadora idônea, como está na nossa tradução, quer dizer que a mulher com o seu esposo, a mulher com o seu cônjuge, tem a função de lapidá-lo nos seus defeitos. Então nós homens erramos sistematicamente, assim como, claro, as mulheres também, mas um tem a função daquele comportamento de crítica construtiva, que nós podemos dizer aqui. Então é um edificando o outro através da crítica construtiva. E foi feita a mulher para o homem. E Deus disse para a sua obediência: de todas as árvores, de todas as coisas vocês poderão tocar, consumir, viver, com exceção daquela árvore lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Porque Deus só é Deus, e repito, Deus só é Deus se nós formos obedientes. Se nós não obedecemos a Deus, automaticamente e imediatamente Deus deixa de ser Deus. Se ele fala para mim: Douglas, não mata, eu vou lá e mato deliberadamente uma pessoa. Douglas, não minta, eu vou lá e deliberadamente minto. Eu estou dizendo para Deus: eu sou o meu próprio Deus. Quem está me entendendo, diga amém. A história é curtinha, eu costumo contar historinhas aqui no começo. Então Deus, ele deu esta ordem para o homem e para a mulher. Porém, Satanás, com toda a sua astúcia, em Ezequiel 28, diz que ele é mais sábio que Daniel. Satanás, ele tem toda a sabedoria. Sabedoria não quer dizer somente para as pessoas de luz, mas também para as pessoas das trevas, para os seres, das trevas. Então a sabedoria vem de saber, palavra derivada. E Satanás tinha muito saber, muita astúcia. E ele, naquele momento, foi conduzindo, creio eu, que por tempos e tempos, o convívio com a Eva. Seduziu a Eva como uma grande serpente amiga, fazendo com que ela tivesse confiança, para que não meramente, depois de uma única frase, fosse lá desobedecer a Deus. E ela tocou no fruto e falou: não acontece nada. Eu vou comer também um fruto, não acontece nada. Experimente o fruto. E Eva caiu no pecado. Adão caiu no pecado. Ambos foram expulsos do paraíso.
A gente está falando sobre qual tema? Sobre a Páscoa. Sim ou não? Jamais perceberam já a Páscoa, onde está ou não? Não perceberam? Sim ou não? Não. Amém. A gente vai chegar lá. Então a Eva foi expulsa juntamente com Adão do paraíso, e expulsos do paraíso, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Adão e Eva já estavam arrependidos também, não na Bíblia, mas segundo o espírito de profecia. Mostra que eles se arrependeram, porém o pecado, vou voltar à pergunta que eu já fiz nesses estudos dessa semana, o pecado tem perdão, sim ou não? Não, pecado não tem perdão. Quem tem perdão é o pecador. Eu vou repetir. Eu vim aqui e matei de novo o irmão Mário. Coitado, morreu 2 vezes nesse estudo. Matei o irmão Mário. Aí eu acabei de matar, falei, o que eu fiz? Eu gosto tanto dele, é um rapaz legal, é um cara fantástico. Aí eu me arrependo. Aí Deus vai se compadecer de mim, que ele viu que foi com muita franqueza que eu me arrependi do que eu fiz. Deus vai me perdoar, só que vai baixar a polícia aqui, vai me levar, vai me dar prisão em flagrante e eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Então, o pecado não tem perdão, o pecador sim tem perdão. Então, Adão, ele por conta do que ele fez, gerou tudo isso que nós sabemos hoje, que é essa maldição. Ele entregou, assim como Esaú fez também, ele entregou a primogenitura dele para Satanás, ele entregou o domínio da terra para Satanás, ele entregou toda a autoridade para Satanás. Ele deixou de ser governador, o príncipe deste mundo, para entregar na mão de Satanás. Vou fazer uma outra alusão, para a gente entender melhor. Aqui em cima é... Sebastião, né? A caixa d'água tem quantos litros aqui em cima? 1000 litros. Quantas gotas será que tem em 1000 litros, né, de uma caixa d'água? Aí quantas pessoas vão aqui tranquilamente e bebem água ali no bebedouro? Vão ali e tomam aquela água do bebedouro. Quantas pessoas? Todos nós. Só que se uma pessoa, a gente descobre que está rolando aí um atentado e a gente descobre que um maníaco veio aqui, subiu no telhado da igreja e pingou uma gota de um veneno altamente mortal. Quem aqui tem coragem de ir lá e beber essa água? Ninguém mais. Então, esta poluição, essa corrupção, essa intoxicação que passou a ser dentro daquele ambiente da água, vai fazer com que a gente queira trocar tudo, inclusive o encanamento, porque aquilo lá já está perdido, por conta de uma gota. Então Adão, no processo que ele teve de pureza com o relacionamento dele com Deus, através dessa gota da desobediência, ele quebrou totalmente o acordo que havia com Deus. Ele mostrou a desobediência, ele mostrou a inclinação da carne, aquilo que a gente fala que é pecado contra Deus. Então eles tiveram os 2 filhos, mas já com a consciência do relacionamento que eles tinham com Jesus, com Deus. Então eles educaram ambos os filhos para que eles fossem extremamente ofertantes na questão de ofertas para Deus. Fossem entregues e servos a Deus o tempo todo. Caim e Abel começaram a valorizar, a cultuar a Deus, a estar nos momentos com ele. De repente, Satanás entra novamente e penetra na mente de Caim. Penetrando na mente de Caim, o que acontece? Ele começa a ficar morno. E a Bíblia fala, ou você é quente, obrigado, irmã, ou você é quente, ou você é frio. Se for morno, o que acontece? Eu te vomito. Então, Caim começou a ficar morno na relação dele com Deus. A partir do momento que ele ficou morno na relação dele com Deus, Deus falou assim, eu rejeito a sua oferta e prefiro a de Abel. Naquele momento, Caim, com ódio do seu irmão, possuído por Satanás, vai e mata o seu irmão. Primeiro homicídio da terra. Agora vocês vão percebendo que depois disso começou a contaminação no mundo e gradativamente, até na data de hoje, nós vamos percebendo que esse mesmo espírito que estava lá em Caim vem se manifestando até hoje. Ele é ininterrupto até hoje. Depois disso eles tiveram um filho chamado Sete. A Bíblia diz em Gênesis 5:4, salvo engano, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então foi pulverizando na terra a multidão. Foram nascendo mais pessoas e foram aumentando. Aqueles que foram nascendo e se proliferando, nós percebemos que o mal foi contagiando muito mais do que o bem. Muito mais. Porque para fazer o bem é muito mais difícil do que para fazer o mal. Entre eu chegar e dar um flagrante, por exemplo, na minha esposa, me traindo literalmente com um amigo meu, e eu sacar uma arma e matar, ou eu perdoar, qual é o mais difícil? É o mais difícil perdoar. Então, quando eu tenho as características em mim entranhadas de mal,
eu tenho mais facilidade de viver nessa vida aí fora do que nós sermos os perdoadores, as pessoas que compreendem. Por isso a grande dificuldade de Jesus. Tiveram esses filhos e foi a multidão se espalhando pela terra. A grande maioria, a grande massa se corrompendo pela vontade de Satanás. E é gostoso, vamos falar na sinceridade, é gostoso pecar. É prazeroso pecar. Por isso que é chamado de prazer, não é chamado de outra coisa. É gostoso. Você lutar contra o pecado que é ruim. Só que nós sabemos os méritos e os deméritos de quem luta e de quem não luta contra o pecado. Nós podemos perder nossa salvação. Servir a Deus é o nosso intuito, é o nosso foco, é o nosso objetivo. Depois disso, a terra já estava tomada. E Deus encontrou em uma família, de quem? De Noé. A única família que ainda estava sendo aquela família considerada o povo de Deus. Quando a gente ouve a expressão na Bíblia assim, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o que quer dizer isso? É um povo monoteísta, é um povo que adora um Deus só. E a corrupção de Satanás é justamente tirar o foco. Por isso que hoje, no dia de sábado, por exemplo, é o dia que irou-se o dragão. Porque nós, no sábado, paramos para glorificar a Deus por tudo que Ele nos fez, como Criador. Então, neste momento, nós começamos a perceber que quem não faz isso, Satanás está descansado. Mas quem faz isso incomoda demais a Satanás, a ponto de se levantar a gente, inclusive dentro da igreja, para combater a quem realmente faz com sinceridade. Depois de Noé, ele passou a ordem, com Noé como um profeta, passou a ordem para que todas as pessoas se arrependessem de seus pecados, não se arrependeram, teve o dilúvio. Depois do dilúvio, voltou a proliferação na terra das pessoas que viriam a novamente servir a Deus. Essas pessoas eram o povo monoteísta a partir de Noé também. Estão me entendendo que a partir de Noé, aquele povo já era puro e santo e buscava a Deus, e novamente aquele câncer instalado na terra volta. Assim como aquela pessoa que tem uma doença do câncer, e ela vai para o hospital, aí é curada a doença, depois volta essa doença novamente, essa doença maldita, e Satanás, ele é o câncer da terra. E ele voltou a contaminar aquelas pessoas. Voltando a contaminar aquelas pessoas, começou novamente a tribulação, a perturbação. Passaram séculos, começaram a edificar um prédio na região da Babilônia. Como é chamado aquele prédio? A Torre de Babel. Começaram a edificar aquele prédio a ponto de querer desafiar. Nós vamos alcançar o trono de Deus, seremos como Deus. O que Deus fez? Primeira coisa, ele confundiu as línguas, onde nós vemos que o italiano fala diferente do inglês, fala diferente do português, do chinês, cada um tem um idioma. Isso tem na Bíblia a origem que foi na Torre de Babel. De todas as pessoas que estavam afrontando a Deus na Torre de Babel, teve uma pessoa que disse, eu não vou fazer isso. Isso Noé já tinha dormido, descansado no Senhor há muito tempo atrás. Mas houve uma pessoa que decidiu não afrontar a Deus. Alguém sabe o nome dele? Sabe? Éber, o nome dele. O Éber decidiu não afrontar na Torre de Babel. A partir de Éber nasceram os hebreus. O hebreu mais famoso que nós conhecemos é Abrão, com A só. Abrão. Abrão, antes de ser pai, ele era chamado de Abrão. E Abrão, por Deus, foi prometido que ele seria pai das nações. Abraão, então, com a sua esposa, já tinham entendido que seria pai, e Abraão se tornaria o nosso pai da fé, o pai de todos nós, das gerações que viriam realmente ser aqueles adoradores de Deus. E Abraão teve da sua esposa a dúvida, até pela idade excessiva dela. Então ela entregou a sua escrava, a sua funcionária, a concubina de Abraão, para que tivesse um filho com ela. Primeiro nasceu o filho com a concubina, que o nome dele é Ismael. Da descendência de Ismael veio o povo árabe, que é o povo, inclusive, que eu pertenço, né? O povo árabe veio da descendência de Ismael. E depois Deus os corrigiu, os exortou e disse que agora, a partir de agora, ela faria o filho com Abraão. Nasceu, então, Isaac. A partir do momento que Isaac nasceu, Satanás começou a querer penetrar na vida de Abraão. Percebam que ninguém tem esse livramento.
Satanás começou a colocar que Isaac era mais do que tudo na vida dele. Quem tem filhos aqui? Levante a mãozinha. Não nega não que Suzane Richthofen, por muito menos, né? Fez aquilo com o pai e com a mãe. Então quem tem filhos sabe o quanto a gente ama em excessividade os nossos filhos. E a gente começa a perder essa referência até mesmo de Deus. Eu lembro que uma vez, algumas pessoas me perguntaram assim, como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, sendo que Deus eu nem vejo, e os meus filhos eu amo tanto? Simples. Eu tenho uma filha, por exemplo, de 12 anos, se ela tiver lá seus 20 anos e falar, papai, o meu namorado, eu passei a odiar meu namorado, mas com 20 anos ela não vai estar namorando, deixa eu corrigir a idade dela. Quando ela tiver 49 anos de idade, ela disser, papai, o meu namorado, eu quero que você mate. O que eu vou falar para ela? A ordem de Deus é não matar. Naquele momento eu estou colocando Deus acima dela. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer a Deus, indiferente do humano que esteja querendo me persuadir ao erro. Quem está me entendendo? Diga amém. A partir daí, Abraão teve Isaac e de forma tão amorosa, Deus chegou para ele e falou, Abraão, você vai matar o seu filho Isaac. Abraão, meu filho, sim, você vai levá-lo e vai matá-lo em holocausto. Naquele momento que Abraão estava para matar o seu filho, em total obediência, onde a ficha dele novamente caiu, onde ele passou a ter o discernimento de que, poxa, quem manda aqui é Deus, quem eu tenho que adorar a Deus, eu não posso dar todo esse crédito, esse tempo para Isaac, porque eu tenho que me dedicar a Deus, ainda mais no peso que Abraão tinha, e nós não temos que retirar esse peso de nós. Da mesma forma que Abraão tinha aquele peso, nós também temos esse mesmo peso. Quando Abraão foi matar Isaac, Deus grita do céu, Abraão, não toque no garoto, não lhe faça mal de jeito algum. A partir daquele momento, o coração de Abraão foi transformado e ele passou novamente a amar a Deus como deveria amar. Isaac, então, tem o seu filho. São dois filhos, na verdade, Esaú e Jacó. O seu filho Jacó, que todo mundo já conhece a história, nós sabemos que ele teve 12 filhos e uma menininha, né? Na verdade foram 13 filhos, mas vamos falar dos homens que se tornaram a referência. Desses 12 filhos, 10 filhos não foram da sua querida Raquel. E desses 10 filhos que ele teve, foram filhos invejosos, filhos sem caráter, aonde por persuasão também de Satanás, percebam que o povo de Deus, vira e mexe, tem a persuasão de Satanás. Por persuasão de Satanás, mandaram o filho José, que era o filho preferido de Jacó, pelo fato de ter nascido da sua amada, mandaram este filho para a escravidão sem que o pai soubesse e inventaram uma história de que ele tinha sido atacado por um animal selvagem e foi morto. Mentiram para o pai deliberadamente. Esse filho ficou padecendo no Egito, sofreu, mas Deus o deu a honra de interpretar os sonhos do faraó. Interpretou, em resumo, ficou amigo do faraó. E o faraó o elegeu o segundo maior posto do Egito. Primeiro o faraó, segundo o governador do Egito, que foi José. José, então, tomado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, perdoou a sua família. Percebam a diferença, que é meramente uma opção. Ele poderia ter detonado a família, mas não. Ele foi ali, perdoou a família. E aquele povo de José passou a habitar no Egito. Habitaram de tanta forma, de tamanha forma, de tanta gente ali no Egito, que simplesmente o faraó morreu, José morreu, os 12 de Israel morreram, todos. Passaram anos, entrou um novo faraó, e o faraó não conhecia sequer a história de José. Este novo faraó ficou com medo da multidão de israelitas que estavam morando ali no Egito. Aquela multidão que estava morando, para ele soava como uma ameaça. E a partir daí ele decidiu escravizar o povo do Egito. Em Gênesis 15, Deus, que sabe do nosso futuro, como ele mesmo sabe do nosso passado, para ele é simples assim, passado, presente e futuro, ele já tinha alertado que o povo de Israel ficaria 400 anos na escravidão. Depois que eles ficaram na escravidão, ele decidiu levantar um homem que seria o libertador daquele povo. Qual o nome desse homem? Moisés. Moisés então foi erguido para libertar esse povo da escravidão.
Moisés então teve a incumbência de falar com Faraó, e como muitos acanhados que nós temos na igreja, ele disse para Deus: eu não tenho capacidade de falar. E Deus fala para ele: eu serei a sua boca, vai, eu serei a sua boca e te darei as palavras que você deve falar. Moisés então foi até o Faraó e advertiu o povo que ele o libertaria. E além disso, ele falou com o Faraó por várias vezes, aonde ininterruptamente Faraó decidiu desacatar as ordens de Deus. Então Deus mandou para o Egito exatamente 9 pragas que não fizeram qualquer efeito sobre a mente do Faraó. O tema da nossa mensagem de hoje, deste breve relatinho, dessa história curtinha que hoje eu comecei, é a 10ª praga. Vamos orar? Querido santo e poderoso Deus, neste momento eu peço que o Senhor superabunde as nossas mentes, o nosso entendimento, a fim de que nós entendamos que a data de hoje, Pai, é tão emblemática, aonde o Senhor venceu todas as batalhas sem qualquer erro. Algumas horas atrás, há pouco mais de 2000 anos, o Senhor estava pendurado numa cruz. E pendurado sem qualquer falha, sendo o nosso verdadeiro herói, sendo a nossa Páscoa, sendo o nosso libertador, o nosso Salvador. No dia de hoje, da sexta-feira, nós iniciamos também o sábado já, e queremos agradecer por todas as oportunidades que o Senhor vem nos dando. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz, que o Senhor conduza literalmente em todos os momentos desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Na 10ª praga do Egito, que foi a que surtiu efeito, Deus passou uma ordem para Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 2. Enquanto os irmãos abrem, Êxodo 12, verso 2, eu quero saber se tem algum visitante aqui na igreja hoje. Nenhum visitante aqui na igreja? Amém. Quero saber quem está muito feliz no dia de hoje. Hoje é dia de sábado. Vocês estão assim com essa felicidade toda? Feliz sábado, a gente vai retirar então? Quem está muito feliz, diga feliz sábado! Isso. Já abriram? Vamos lá. Verso 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este mês será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, as pessoas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do seu sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Uma pausa aqui. A ordem de Deus foi matar os cordeiros e o sangue do cordeiro lá na festividade que nasceria ainda, estaria por nascer com o nome de Páscoa. Ele passaria no umbral das casas o sangue do cordeiro para identificar, para declarar para todas as pessoas que eu sou um servo de Deus. É a mesma importância para o nosso batismo, é a mesma importância para nós nos identificarmos como cristãos, é a mesma importância. Então aquele sangue no umbral das portas estava simbolizando o sangue do cordeiro. Estamos no 8, né? 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras da noite. E naquela noite comerão a carne assada do fogo com pães asmos e com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã.
mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Verso 11, último verso. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lembrando que é a Páscoa do Senhor, nós temos ali o Pessah, ou Pessa, que é a palavra Páscoa em hebraico. O anjo da morte estava passando sobre o Egito naquele momento, e as portas que estavam com o sangue do cordeiro, ele identificava a declaração dos moradores daquela casa como servos de Deus. Não que ele não soubesse que ali tinha o servo de Deus, mas é necessário que eu externalize, que eu verbalize, que eu sinalize, no caso da porta, que eu sou um servo de Deus. Então o anjo passava por cima, este ato de passar por cima e poupar o primogênito ali dentro das casas, se chama Páscoa, Passover em inglês, como diz nos estudos que nós fazemos, ou no nosso português, Páscoa meramente. Esta ação aconteceu novamente anos depois. Mas vamos lá. Assim que o povo foi liberto, lembrando da história, em resumo, o faraó ficou desesperado, viu seu filho morto, seu filho tinha em torno de 14 anos mais ou menos, o primogênito tinha sido morto, e faraó simplesmente fica desesperado e fala, leva esse povo daqui que eu não quero mais confusão com esse Deus. Assim que ele foi embora, Satanás penetra novamente na mente do faraó e ele fala, agora eu vou matar todo aquele povo. Todos nós conhecemos a história, abre o Mar Vermelho, o povo passa pelo Mar Vermelho, o faraó junto com seus soldados morre ali no mar. Depois disso eles vão para a Terra Prometida. Eles ficam quanto tempo no deserto? 40 anos, porque o Egito não saía daquele povo. Enquanto eles não tivessem transformados, eles não poderiam alcançar a Terra Santa. E eles ficam perambulando ali. E há uma ordem de Deus. A ordem de Deus é, vocês vão fazer um santuário. Então peguem alguns detalhes dessa mensagem na mente de vocês. Você vai fazer um santuário. Nesse santuário, a primeira parte do santuário, onde o povo pode perambular ali dentro, é chamado de caminho. A segunda parte é chamada onde vai sacrificar, mostrar o que você fez e falar a realidade, indiferente de quem você seja, vai mostrar a verdade. E ali, no ato da expiação, onde o sumo sacerdote vai expiar o sangue de todo o ano que foi proclamado ali pelo arrependimento dos seus pecados, é chamado de vida. Percebem? Jesus ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso era o nome que havia ali no santuário, o caminho, a verdade e a vida. Não é através deste ritual que eu vou isentá-los. É através da minha vida que você vai chegar até Deus. É simplesmente sensacional. Jesus ele é falado de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o extremo poder que nós temos na Bíblia. É simplesmente maravilhoso. Nas 12 tribos de Israel, ficavam 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro e 3 do outro, formando no norte, sul, leste, oeste, as 12 tribos. Aquelas 12 tribos, eles, com o passar do tempo, aonde surgiu o rei Davi, Salomão, eles compunham algumas músicas. Como que são chamadas essas músicas compostas na Bíblia? Os Salmos. Os Salmos, para quem não sabe, são as canções que Davi, Salomão cantavam na Bíblia. Salmos todos são cânticos da Bíblia, né? Para quem não sabe também, muitas pessoas acham que o Salmo foi escrito somente por Salomão. Foram 8 compositores no total dentro da Bíblia. Alguns símbolos, por exemplo, na frente das tribos, eram 3 tribos aqui, 3 aqui, conforme eu disse, e entre as 3 tribos tinha uma tribo que era a tribo líder, onde nós vemos que na frente deles ficavam aquelas bandeiras, que nós chamamos de alabastro também. Essas bandeiras, elas tinham um símbolo de um animal. Um era um homem, na verdade, né? Um boi. O outro era uma águia e um leão. Qual a tribo que tinha um leão? Judá. Por isso que Jesus é chamado de leão de Judá. Judá é o que veio a descendência dos judeus. E foi prometido que eles não acabariam. Existe judeu hoje em dia ou não?
Existe judeu até hoje. E eles são uma nação muito próspera, inclusive. Para quem não sabe, quiser procurar depois no YouTube, Israel guarda completamente o sábado. Quem não sabia disso aqui? Israel não faz nada no sábado, eles guardam o sábado, não funciona restaurante, não funciona nada, eles guardam o sábado nos dias de hoje. O país inteiro para. Procurem no YouTube, vocês vão ver isso aí. Que fantástico a mentalidade daquele povo em servir a Deus. Nós tivemos então os reis que patrocinaram todo aquele momento, e nós, por conta da terra prometida ser uma terra onde era de muito interesse, onde de um lado ficava a Mesopotâmia e do outro lado ficava a Babilônia, no meio ficaria a terra prometida, e ela era considerada próspera, porque ali tinha muita circulação de comerciantes, mercadantes, e tinha circuito de águas, tinha muita coisa que era interessante para as pessoas estarem ali. Por conta disso, se levantaram 7 reinos para destruir o povo de Deus. O primeiro reino foi Egito, que nós já falamos, depois Assíria, depois Babilônia, depois Medopérsia, Grécia, e depois Roma. Roma imperial, e depois a Roma papal. Uma papal, se nós formos falar da destruição, foi uma destruição de intelecto, literalmente. Esta destruição foi o que realmente fez com que toda distorção do cristianismo fosse atingida até nos dias de hoje. Nós sofremos, padecemos, nós como adventistas, de mostrar para as pessoas que o certo é acompanhar a Bíblia, não tradições humanas, né? Folclore humano, criatividade humana. Então, Jesus veio para ser o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a fim de nos salvar. Desde criança, Jesus Cristo era determinado em seguir a Deus. Tanto que quando José e Maria estavam procurando a Jesus, quando ele sumiu naquele período do censo, Jesus Cristo olha para os pais e fala assim: onde mais eu poderia estar? Senão na casa do meu pai. Ele não falou de forma grosseira. Ele falou, é só aqui que eu amo estar. Jesus era um doce de criança. Só que ele era uma criança com extrema autoridade. E ele mostrou isso ali também para os pais. Ele era, segundo a Bíblia, uma criança obediente. Ele respondia tudo com muito zelo. Ele era discriminado segundo o espírito de profecia. Aquele livro Vida de Jesus, inclusive, conta a história dele na infância. Ele era discriminado pelos amigos, que ele não fazia determinadas brincadeiras porque ele sabia que podia magoar alguém. Então nós temos este conteúdo também em mãos. Ele iniciou seu ministério, então, conforme a tradição judaica, aos 30 anos. Ele formou 12 discípulos. Através dele, os milagres aconteceram. Ele, estando aqui entre nós, ele não usurpou o ser como Deus. Tem muita gente, inclusive eu já ouvi muito isso aí da minha família, inclusive, que é muito voltada ao catolicismo, e não estou criticando o católico, mas nós sabemos que há uma superficialidade ali. Eles falam assim, mas ela era Maria, por isso conseguia, mas ele é Jesus. Mas quem infiltra na cabeça das pessoas isso? O próprio Satanás. Você não vai conseguir porque você não é Jesus, você não é Paulo, você não é Maria, você não vai conseguir. Sendo que eles tinham as mesmas condições que a gente, tanto para acertar quanto para errar. É meramente opção de vida que eu tenho. Depois disso, ele quebrou, Jesus Cristo, todos os protocolos. Ele falava com mulheres, as mulheres eram completamente discriminadas. Elas não tinham acesso aos homens, sem que tivesse muita autorização. Jesus Cristo ficou lá por horas, esperando a mulher samaritana para poder conversar com ela. Ele andou quilômetros para ressuscitar uma criança, uma menininha. Ele fez de tudo. Ele ergueu uma mulher adúltera e igualou a ele. Ele colocou as pessoas para pensar o tempo todo. Ele quebrou todos os protocolos para mostrar realmente que Deus é amor. Apesar de ser justiça, apesar de ser coerência, Deus é extremamente amor e é amoroso também. Dentro disso, ele curou, por exemplo, também a mulher com fluxo de sangue, nos dando a entender que mesmo aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que ninguém quer nada, hoje nós estávamos vendo, inclusive, na casa da minha mãe, a invasão da Cracolândia numa farmácia e tal. Aquelas pessoas são ignoradas por completo, até mesmo pela política que deveria cuidar. Mas não é o caso com Cristo. Nós temos aí, eu vi também um testemunho muito bonito, uma foto, na verdade, de 2 desbravadores entregando, quem viu isso aí? Entregando um livro Grande Conflito para um rapaz que estava sendo preso.
Aí ele estava dentro da viatura recebendo um grande conflito da mão do policial que os bravadores entregaram para ele. Então ninguém é causa perdida. Ninguém. Nós temos condições de sermos salvos, todos nós, na mesma proporção. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não cair no erro de Satanás, deixar nos persuadir, a fim de que a gente faça a distorção das coisas de Deus para as coisas humanas. É meramente joelho no chão. Se a gente não está conseguindo combater o pecado, é o jejum, que nós estudamos essa semana também. E jejum não tem nada que não seja destruído através do jejum. É simplesmente fantástico você ser cristão. A semana de Jesus, que foi essa semana que nós chamamos de Semana Santa, que praticamente se encerra hoje, na tradição cristã, por exemplo, começou Jesus Cristo na segunda-feira, no domingo, na verdade, com o domingo de Ramos, que a Igreja Católica fala, mas realmente aconteceu aquilo. Ele subiu no jumentinho e foi louvado pelos judeus, onde eles acreditavam que Jesus era aquele general de batalha que destruiria tudo e colocaria novamente a nação, segundo as profecias, a nação de Israel como cabeça. E destronando completamente o reino que existia na época, que era o reino de Roma. Só que o que ele se referiu nas profecias foi lá na frente, na volta de Jesus. Aí sim ele voltará indestrutível. Quem aqui já ouviu a frase que fala assim, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser crucificado novamente? Antes de Jesus vir pela primeira vez, Satanás persuadia as pessoas falando assim, Jesus virá como um destruidor e vai destruir todas as nações, a fim de que os judeus retomem o seu poder. Aquilo foi entranhado na cabeça dos judeus. E agora, Satanás mudou a estratégia e colocou na cabeça dos mais rasos que se Jesus voltasse, quando Jesus voltar, nós vamos... Aliás, não é nem isso. Se Jesus voltasse, porque ele não coloca que Jesus como que vem. Se Jesus voltasse, nós crucificaríamos Jesus da mesma maneira. Então, é uma mera estratégia de Satanás. Então, nós sabemos, segundo todas as profecias, que Jesus realmente volta, e ele volta para destruir tudo que é inimizade contra ele. Jesus, então, foi para o Getsemane também. Na quinta-feira, Jesus Cristo esteve com os seus discípulos todos, comemorando a Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia, quebrando a tradição da Páscoa, dizendo, a partir de agora, ninguém mais comemora a Páscoa, que não haverá morte mais como sacrifício para Deus. Eu farei amanhã, na sexta-feira, o sacrifício, onde eu serei o Cordeiro de Deus. E a partir daí, não há necessidade mais de morte. Percebe que Jesus salvou até mesmo os animais? Não havia mais interesse da parte de Deus ver qualquer tipo de morte. Nenhuma morte é interessante. Até que no livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 11, mas eu posso confirmar depois, fala que o leão estará junto com o cordeiro no mesmo ambiente, no mesmo recinto, e um respeitará o outro. Não haverá mais morte, isso na nossa nova terra. Então a morte não existe mais. Eu lembro que eu estava fazendo estudo bíblico, a minha filha estava acompanhando. Minha filha, para quem não sabe, foi batizada comigo. Ela tem hoje 12 anos e ela foi batizada com 10 anos. E o pastor enfatizando que não haveria mais morte. Aí minha filha falou assim, pastor, não vai haver mais morte mesmo? Eu falei, não, não vai. Eu falei, então será que a gente vai poder ficar embaixo da água que nem peixe? Cabecinha de criança, né? Então, realmente, né, é uma dúvida que a gente vai ter agora. Vamos ver se a gente mergulha lá, não vai ter mais morte mesmo, vamos ficar lá nadando igual peixe. Então, dentro de tudo isso, nós entendemos que Jesus morreu na cruz. No momento que ele estava lá, morrendo na cruz, o seu sangue esvaindo, o anjo da morte passou e pulou por sobre ele. Isso foi quando? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira que deveríamos, se fôssemos pagãos, comemorar a Páscoa. E é tão distorcido o negócio, é tão descabido o negócio, assim como a guarda do sábado que foi alterada para domingo, segundo uma tradição de criatividade humana, é tão sem nexo essas coisas que, pela superficialidade, eu acho que Satanás ri das pessoas que obedecem a ele mesmo. Por exemplo, o mundo começou a ser criado quando? Se foram 6 dias de criação, 1 de descanso. Que dia? Que dia? Não. Como 5º dia. No primeiro dia. Qual foi o primeiro dia? Domingo. Se domingo eu estou guardando domingo com o mesmo propósito de guardar o sábado, qual é o propósito de guardar o sábado? Agradecer por tudo que foi feito.
Se no domingo começou a criação do mundo, não tinha sido feito quase nada. Como é que eu vou guardar o domingo para agradecer o quê? Não tinha quase nada ali. Não é falta de lógica? Até também a palavra sábado significa descanso. Domingo não significa descanso. É de Dominus, né? É o dia do Senhor Imperador. Não tem nem a ver com o Senhor Deus, é o Senhor Imperador que instituiu essa data. Então, dentro de tudo isso, ele se preocupou com todos aqueles no momento que ele estava na cruz. Antes da cruz, na Santa Ceia, com os seus discípulos, ele cantou. Para se despedir de todos naquele momento, ele cantou um salmo, segundo o espírito de profecia, o Salmo 117, que fala sobre obediência. A palavra que mais define Jesus Cristo, que é este ser que está aqui hoje, nesta igreja, segundo sua promessa de que quando 2 ou mais se juntam e falam o meu nome, ele estará presente. O próprio Jesus, aquele que nos momentos que nós passamos por tantas tribulações, e muitas vezes a tribulação continua, porque nós esquecemos que ele está dentro do nosso barco. Aquela tempestade muito terrível, que parece que tudo vai dar errado, para que ela seja resolvida, basta a gente ir ali e acordar, mestre, a tempestade vai fazer o nosso barco virar. E ele calmamente levanta e dá uma ordem e a tempestade se acalma. Quando nós percebemos que nós não temos o dia de amanhã com certeza, mas nós temos com certeza a eternidade se nós nos inclinarmos a Deus e não nos inclinarmos mais às nossas próprias vontades, às nossas tradições, aos nossos erros, à nossa infantilidade muitas vezes, e quando nós nos dedicamos a Jesus de uma forma onde Ele olha para a gente e fala, você é o meu irmão, você é o meu amigo, você é o meu orgulho, e é isso que a gente tem que buscar proporcionar em Deus. Naquele momento que Ele foi para a cruz, ele foi tão maravilhoso também na cruz, que ao invés de ele se preocupar com ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali blasfemando contra ele, que estavam atingindo ali. E ele proclamou para Deus, Pai, perdoa-os, porque eles nem sabem o que fazem. Quando a gente questiona a questão de Jesus ter falado, Pai, onde estás que me abandonaste? Foi porque ele era tão humano aqui na terra, sem qualquer divindade aqui na terra, a não ser o relacionamento dele com Deus, como nós temos a mesma condição de fazê-lo. Ele era tão fantasticamente humano que sobre ele ficou todo o pecado. E muitas vezes quando nós pecamos, nós percebemos que nós nos afastamos de Deus. Às vezes a gente comete um pecado que é um pecado pesado na ótica cristã. Aliás, não existe pecadinho nem pecadão, mas quando nós cometemos um pecado que a gente sabia que não podia ter feito, a gente se afasta de Deus e a gente percebe, poxa, eu estava indo bem. Naquele momento Jesus não pecou, mas todos os nossos pecados estavam sobre ele. E quando a gente fala assim, tem uma coisa que gera uma dúvida, e depois eu quero tirar a dúvida da irmã Cidinha, que algumas pessoas podem ter também. Quando nós entendemos a questão da morte e do pecado e deste afastamento, nós entendemos que nós somos pecadores e Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas como assim? Se eu não tinha nem nascido há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, por que ele morreu pelo meu pecado? Eu não tenho culpa. Sim, tem. Porque na verdade ele está pagando todo o preço até hoje. Aquilo que ele comprou, ele vai pagando, porque o prejuízo continua sendo causado, sendo gerado. Aquela gota de água, nós todos os dias colocamos na caixa d'água. Então ele vai lá e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. Conforme há o nosso arrependimento. Se não há o nosso arrependimento, nós entramos no pecado imperdoável, que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E é simples assim. Agora, viver no cristianismo, nós temos a tranquilidade de saber que Deus nos perdoa, nós praticamos o pecado e Ele nos perdoa, mas nós não podemos ser mornos mais, nós temos que ser quentes. Nós temos que buscar não errar. Aí justifica a nossa vida. O justo é aquele que se aparta do mal, que busca se apartar do mal. Porque a gente está aqui na Terra e é complicado a gente conseguir, né? Sim. Provavelmente na sexta. Não sei se eles. Não sei da tradição judaica, eu não sei tanto não, o que eles fazem lá.
mas eu creio que seja na sexta ou na quinta-feira. Na quinta-feira à noite ou na sexta-feira. Boa pergunta, mas nós cristãos não comemoramos mais a Páscoa, porque não há mais morte. Não tem mais necessidade. Cristo falou. É que eles não acreditam em Cristo, como Deus, né? E como a nossa referência. Me dá um ovo de presente. Eu, por exemplo, falo Feliz Páscoa para você, eu estou jogando uma indireta, para você comprar um ovo branco, laca, que eu gosto. Aquele de meio quilo. E se tiver recheio de maracujá, eu prefiro. Eu, por exemplo, inclusive eu vou falar Feliz Páscoa para todos, né, no final. Se viram, façam vaquinha, não custa nada. Então, assim, dentro disso, a gente entende que na cruz, Jesus Cristo se preocupou também com a mãe dele, com o irmão dele, João, que foi para a ilha de Patmos, logo mais, mas antes cuidou de Maria até que ela morresse. Ele também se preocupou com o ladrão da cruz, garantindo para o ladrão da cruz que um dia ele estaria no paraíso, não naquele momento, como diz a vírgula lá, que nos atrapalha nesse discernimento. Oi? Hoje, né? Eu vou responder essa pergunta, então, da vírgula, nós temos aí 10 minutos ainda, mas que fala assim. O ladrão da cruz olha para Jesus e fala, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus na cruz, segundo que nós aprendemos, ele fala assim, em verdade vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu falei sobre isso ontem, inclusive, né? O que ele está dizendo, na verdade, quando Jesus estava falando ali, ele falava num grego que não tinha pontuação, chamado grego koiné. Aquele grego não tem pontuação. E nós colocamos a pontuação, nós, né, aqui, principalmente nós do Ocidente, colocamos a pontuação onde nós queremos. E a vírgula, na verdade, ela é, na língua portuguesa, facultativa. Você põe onde você quer. Mas estragou o entendimento das pessoas. E, obviamente, com persuasão de Satanás. Para que as pessoas acreditem que a pessoa morre e está lá no céu. E ele fala assim, em verdade vos digo hoje, vírgula. Já mudou o sentido. Em verdade vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade vos digo hoje, em verdade vos digo agora, em verdade vos digo neste momento, vírgula, estarás comigo no paraíso um dia, quando eu voltar. Muda o sentido. Então, dentro disso, a gente percebe uma coisa muito poderosa também. Mas aonde garante que Jesus não foi ali, ele mentiu para o ladrão da cruz? Não, lá em João 20, verso 17, quando Maria Madalena vai dar um abraço nele, ele não deixou que Maria Madalena tocasse nele, não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. Ele estava querendo mostrar para Deus as chagas dele para saber se o sacrifício dele foi aceito ou não. Então nós muitas vezes, quando se prega, inclusive na igreja, que fala que nós já temos a garantia da salvação, está extremamente errado. Nós não temos a garantia da salvação. Se eu quiser ir para o mundo começar a roubar, eu tenho garantia da salvação. Se eu começar a matar, eu estou desobedecendo, eu tenho garantia da salvação. Se eu começar a adulterar, eu tenho garantia da salvação. Eu não tenho. Eu tenho que perseguir esse trajeto. Há um caminho de santidade para perseguir. Se eu perder esse caminho, me desviar desse caminho, eu perco a minha salvação. Então é muito claro nisso. Nem Jesus tinha certeza ali. Ele quis mostrar para Deus. E a resposta está lá em Salmo 24, onde Deus fala, quem é este que está entrando nos portões celestiais? Abram os portões, que é o Deus Todo-Poderoso, que venceu todas as batalhas e se assentará do meu lado direito novamente no trono. Aí ele retomou a sua forma de Deus. É simplesmente Jesus sendo Jesus. Jesus, então, foi sepultado numa sexta-feira, que seria hoje. Se nós tivéssemos há 2000 e tantos anos atrás, seria hoje, que nós veríamos aquele momento tão triste da terra sem Jesus, sem saber nada do que aconteceria depois, nós nos sentiríamos completamente abandonados. No sábado, Jesus Cristo, para honrar o que ele disse lá em Êxodo 31:16, que o sábado é eterno, ele também descansou no sábado e no domingo para honra e glória de Deus e para misericórdia sobre todos nós, Jesus Cristo ressuscitou, mostrando que ninguém consegue destruí-lo, nem mesmo a morte. Amém? Abram sua Bíblia, por último, no livro de João, capítulo 20, verso 7. João 20, verso 7. Para quem não conhece essa passagem, eu já externei, eu creio que aqui também. Quem abriu achou, diga amém. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis,
mas enrolado num lugar à parte. Eu sou um homem judeu muito rico. Eu estou ali almoçando na minha mesa há 2000 anos atrás e tem aqui atrás de mim um escravo que não fala a minha língua. Ele é um egípcio, ele é um fenício, ele é qualquer nação que não fala a minha língua. E eu estou ali, eu acabei de almoçar, eu pego o lenço, limpo a minha boca e jogo sobre a mesa. Eu levanto e vou embora. O escravo sabe que ele pode mexer nos utensílios, porque eu não volto mais. Mas se, por exemplo, eu limpo a minha boca, enrolo meu lenço, coloco sobre a mesa, o escravo vê aquilo e ele não mexe, porque ele sabe que o Senhor vai voltar. Então essa promessa está contida no momento em que os discípulos entraram no domingo na sepultura de Jesus e viram que o lenço estava enrolado. E naquele lenço, naquele ato, naquele gesto do lenço enrolado, Jesus Cristo está dizendo, o Senhor vai voltar. Sensacional. Querido Santo, poderoso Deus, neste momento entrego a Tua palavra sobre a vida de cada um dos irmãos, para que nós possamos, Pai, identificar o Senhor como o nosso Salvador diariamente. Nos piores momentos, Senhor Deus, que nós estivermos passando por qualquer tribulação, por qualquer obra de Satanás, por qualquer engodo, que o espírito que esteve em Caim e foi proliferando por todo o tempo, Pai, não nos atinja. Que nós possamos ter o discernimento de colocar os nossos joelhos no chão, de jejuarmos, de orarmos pela nossa família, de entendermos que nós estamos numa guerra, Pai, numa guerra espiritual. E que nesta guerra, Pai, nós temos o Senhor como o nosso escudo, como o nosso general, e que a vitória é certa. De Gênesis a Apocalipse, nenhuma batalha o Senhor perdeu. Não será a nossa guerra que o Senhor perderá. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos dê esse discernimento, esta coragem, esta vontade de sermos a luz do mundo, o sal da terra e passarmos adiante todas as coisas que o Senhor vem nos ensinando. Entregamos o nosso dia de hoje sobre a Tua vontade, sob a Tua vontade, e que nós possamos voltar, Pai, para as nossas casas transformados, ainda para melhor, ainda que seja um pouco mais, para que nós entendamos que o Senhor está conosco e nós somos felizes por isso. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém.